Estou aqui com o Simão Pedro, que é secretário de Movimentos Populares do PT, e a gente vai conversar aqui sobre as eleições desse ano. Ele que visita hoje Ilha Solteira, está aqui na casa do nosso amigo Tomate. Simão, como que o PT pretende reverter toda a carga negativa que sofreu em 2018 para vencer a eleição? Obrigado, Rodrigo, pela oportunidade. Um grande abraço a todos os cidadãos aqui de Ilha Solteira. Uma alegria voltar aqui a essa cidade, uma cidade que me dá uma energia muito positiva, né? Olha, a primeira coisa foi o movimento Lula Livre, né? Um movimento vitorioso, um dos maiores movimentos sociais que eu participei nos últimos 5 anos e que nós conseguimos, além de tirar o Lula de uma prisão injusta, de uma violência política que se fez contra ele, nós batalhamos para restituir os seus direitos políticos e ele conseguiu isso, já venceu 24 processos que foram ou anulados ou arquivados por falta de provas e restituindo totalmente a cidadania política do Lula, né? De maneira que ele possa participar desta eleição de forma muito tranquila. E eu acho que a grande parte da população já percebeu o engodo, as mentiras, né, as injustiças, tanto é que o Lula lidera as pesquisas de opinião em vários institutos, com 42, 43, 45%, quase metade da população. Se for considerar votos válidos, dá mais de 50%, né? Então isso é uma coisa. E a gente comparar o que era o Brasil quando o PT governava, em termos econômicos, sociais, como que a população vivia, e hoje, como que está, né? Depois desses 5 anos de governos neoliberais, considerando o Temer e o Bolsonaro, um governo antipovo, um governo que, como diz o próprio presidente atual, não veio para construir nada, veio para destruir, né? Destruir a Constituição, destruir as instituições, destruir a democracia. Tentou, ano passado, dar um golpe militar, não conseguiu, porque essa também foi uma outra vitória popular, né? Então eu acho que a própria realidade, a própria situação, o próprio governo Bolsonaro já é uma campanha favorável ao Lula, já é uma campanha, já fazem uma campanha favorável ao PT, favorável às esquerdas. Agora, é evidente que eles têm armas como as fake news, como instrumentos dentro do governo que vão jogar pesado. E nós vamos dialogar com o povo, construir comitês populares nas periferias, nos assentamentos, nos sindicatos, para conversar com o povo, esclarecer, se aproximar mais do povão, né? E mobilizando a sociedade, conscientizando a sociedade dos seus direitos, daquilo que foi retirado e das possibilidades que tem o Brasil. A gente sempre fala, o Brasil precisa voltar a ser feliz de novo, e isso é possível tendo Lula como presidente. Simão, é saída do Alckmin para o PSB e o PSB provavelmente colocando o vice na chapa do Lula. Como que o PT pretende equacionar essa candidatura, Márcio França, Fernando Haddad, para poder alavancar a campanha presidencial? Olha, tanto a nível nacional, nós estamos construindo uma frente democrática, progressista, né? Não só com setores da esquerda, como PT, PSB, PCdoB, PSOL, mas também trazendo aqueles que ajudaram a tirar o Brasil da ditadura, ajudaram a construir a democracia, ajudaram a construir a Constituição, né? Então todas as forças, lideranças que queiram vir conosco nesse movimento de restituir a democracia no Brasil, são bem-vindas, né? E colocar fim a esse governo destrutivo, fascista, né? Antipovo e anti-Brasil que nós temos aí, que governa só para poucos, deixando a grande maioria de fora, né? E queremos fazer isso, estamos construindo isso no Brasil com a liderança do Lula e queremos fazer isso aqui em São Paulo, estamos construindo isso. Então já tivemos adesão do PV em torno da proposta da candidatura do Haddad, já tivemos a adesão do PCdoB, do PSOL, e o diálogo com o PSB está bastante intenso, né? Nós convidamos o Márcio França e o PSB para somarem conosco, porque a nível nacional eles já estão apoiando o Lula, para também vir apoiar o Haddad. Oferecemos a vaga de vice para o PSB, já oferecemos a vaga do Senado para o próprio Márcio França, porque nós entendemos que o Haddad, sem arrogância nenhuma, ele está melhor no desempenho eleitoral nas pesquisas, o Haddad está mais preparado, o Haddad conseguiu liderar uma frente muito importante,
Mas a gente vai respeitar se o Márcio França, o PSB, achar que o caminho é uma candidatura própria, quem sabe para fazer uma maior bancada e assim por diante. Mas o diálogo está intenso enquanto tivermos tempo para fazer esse diálogo e trazer o PSB e outras forças também, como a Rede, Cidadania, para que eles venham se somar conosco, né? Então, esse diálogo está sendo bem intenso. O próprio Fernando Haddad está liderando. Hoje ele sentou com o PV, com as lideranças do PV, para discutir qual é a participação do PV na nossa chapa, na própria campanha, né? Então, eu acho que há um esgotamento aqui no estado de São Paulo do modo de governo tucano, quase 30 anos. Né? O próprio Alckmin já saiu desse campo. Né? O Alckmin declarou que antes de qualquer diálogo com o próprio Lula, que iria votar no Lula no primeiro turno, ia votar no segundo. E diferente do Fernando Henrique, né, que o Fernando Henrique falou que se entre Bolsonaro e Lula, ele votaria no Lula no segundo turno. O Geraldo Alckmin já disse que no primeiro turno vota no Lula. Antes de qualquer debate, ele era pré-candidato a governador. Então, o Lula agradeceu, chamou para tomar um café e iniciou esse diálogo. Então, provavelmente, o próprio Alckmin vem, como ele já declarou, apoiar o Fernando Haddad, a nossa candidatura. Agora, ele também está fazendo um esforço de tentar trazer o PSB junto. Nessa filiação dele, eu acho que isso vai ter um peso grande para que isso se concretize, né? Simão, a gente sabe que você hoje é pré-candidato a deputado estadual. Quais serão as frentes que você vai destacar num provável mandato, um quarto mandato aí, não sequencial, mas no que você pretende investir num possível mandato? Olha, eu acho que a minha experiência como deputado por 3 vezes, minha experiência como secretário de serviço da cidade de São Paulo na gestão Haddad por 4 anos, minha militância, meu papel na direção do PT no estado, eu sempre estudei a economia do estado de São Paulo, os problemas regionais, tenho andado muito, até pelo meu trabalho, né, assessorando a bancada atual do PT lá na Assembleia. Eu acho que eu tenho muita experiência para ajudar o Haddad, a partir da Assembleia, a modificar as legislações que forem necessárias, apresentar novas propostas, discutir um orçamento, como o próprio Lula fala, trazendo o povo e as demandas sociais para dentro do orçamento do Estado, para que esse orçamento ajude no desenvolvimento regional. Né? Então, acho que isso eu quero fazer a partir da Assembleia, conheço bem a Assembleia, trabalho lá há muito tempo, deputado por 14 anos, então eu acho que isso eu posso ajudar muito. Agora, eu pretendo continuar apoiando as demandas locais. Ilha Solteira, por exemplo, quando eu fui deputado, eu prestigiei a Ilha Solteira com emendas parlamentares para a área de cultura, ajudei aqui a construir os assentamentos Estrela da Ilha e o outro assentamento Santa Maria. Então, sempre trabalhei, assim como Ilha Solteira, trabalhei muito com a cidade de Andradina, é, as cidades aqui da região, né? Trazendo projetos do governo federal, do estado, né? Então acho que esse papel eu pretendo continuar fazendo, né? Mas eu fui presidente da Comissão de Educação. Eu acho que a educação pública, nós precisamos recuperar a escola pública. Acho que isso é um tema que qualquer deputado, eu como sou professor, quero trabalhar. Eu tenho projetos de lei que estão parados ainda. Por exemplo, a lei de fomento à economia solidária foi aprovada, sancionada, mas não regulamentada, né? E a lei que combate o uso indiscriminado de agrotóxicos, principalmente aqueles nocivos à saúde, causando câncer, depressão, deformação fetal. Então, pretendo trabalhar projetos como esse que estão parados na Assembleia, né, que não avançaram pela minha não presença lá. Mas tema habitacional, eu acho que nós estamos vivendo uma crise habitacional muito acentuada, a questão da água e do meio ambiente. Então são bandeiras, temas que eu pretendo recuperar e voltar a trabalhar, pensar legislação, pensar política pública para essas áreas, né? Simão, qual que é a importância de ter uma liderança igual o Tomate aqui em Ilha Solteira, que traz uma liderança estadual, uma liderança nacional, como é o Paulo Teixeira, para dialogar com a comunidade aqui? Qual que é a importância dessas lideranças em cada uma das cidades do estado de São Paulo? Olha, eu queria destacar, sim, fazer uma homenagem à militância do PT, estender um pouco a militância da esquerda,
porque pessoas que acreditam no mundo melhor, que abraçam a causa, que se dedicam a ela, que é a causa de transformar o mundo para ser uma sociedade melhor, né, pacífica, com direitos, né? E o Tomate é esse militante, né, que ele abraça, defende causas sociais importantes, né? Ele tem uma ideologia que ele defende, se posiciona, né? E é um militante, é um trabalhador que não concorda com injustiças, que não concorda com corrupção, que não concorda com coisa errada, que não concorda com mentiras, né? O Tomate é uma pessoa, assim, um militante que a mentira causa uma repugnância e às vezes revolta nele, né? Então é um militante muito combativo, muito corajoso, né? Um militante que, mas também uma pessoa assim amável, uma pessoa que constrói, uma pessoa, né, agradável, um trabalhador, uma pessoa, um pai dedicado, um companheiro fiel à sua, uma pessoa de família, né? Um palmeirense apaixonado como eu. Então, assim, como Tomate, nós temos muitos outros militantes, o próprio Toninho, que foi vereador aqui, Nilcinho, que já foi vereador. Então, assim, nós temos uma militância fantástica, né? E precisamos dessas pessoas na cidade. Então, a sociedade brasileira, e isso reflete numa cidade como Ilha Solteira, é uma sociedade diversa, que comporta muitos pensamentos, de esquerda, de direita, e que precisa ter uma convivência democrática, né? Sem violência, sem ameaças, né? Então, eu quero me solidarizar ao Tomate, dizer da minha admiração. E, Tomate, continue sendo essa pessoa coerente, combativa, né? A favor de um mundo melhor. Ele ama demais Ilha Solteira, né? Briga por Ilha Solteira, é uma coisa incrível, né? Mas pessoas assim ajudam muito a gente a construir a democracia e uma sociedade melhor para todos. Agora eu estou aqui com o deputado federal Paulo Teixeira, do PT, e a gente vai querer saber dele como estão as negociações para a eleição que se aproxima aí, em relação a federações partidárias, as coligações em relação ao presidente Lula, tudo isso que a gente não tem o acesso tão perto igual o Paulo Teixeira tem. Conta pra gente como que tá essas negociações aí. Olha, nós estamos fazendo negociações para que o presidente Lula tenha uma chapa ampla. E nós já conseguimos o apoio do PSB, do PCdoB, estamos discutindo para ter o apoio do PSOL, do PV, da Rede, do Solidariedade, então uma grande parcela do MDB e do PSD que apoiam o Lula. Então ele vai ter uma chapa muito ampla para enfrentar a eleição presidencial. Paulo, como vai ser o discurso esse ano para desmobilizar todo esse antipetismo que elegeu o Bolsonaro, apesar de que o próprio governo já é contra o governo, mas como vai ser o discurso do PT nesse ano? Olha, inicialmente nós temos que falar da vida do povo. O povo brasileiro perdeu uma parcela grande, perdeu o emprego, os salários estão menores, o custo de vida está descontrolado, a gasolina, o gás de cozinha, o óleo diesel, o arroz, o óleo, a carne, os produtos de primeira necessidade. A fome voltou para a mesa de 20 milhões de brasileiros. Nós temos uma situação dramática. E isso é que faz com que o povo brasileiro queira derrotar esse presidente e o Lula lidera como o desejo da população. Tudo que se falou contra o PT foi para eleger esse sujeito para presidente da República. Prenderam o Lula, inclusive, para que ele fosse eleito. O juiz mostrou que tinha um objetivo político, tanto que ele foi ser ministro do Bolsonaro e agora é candidato a presidente da República. Então, todo o antipetismo está sendo desvendado como uma armação que não foi contra o PT, foi contra o povo brasileiro. Então, nós temos que cuidar agora do povo brasileiro, cuidar do Brasil. Eles estão quebrando a Petrobras, eles estão vendendo o setor elétrico, querem vender os Correios, estão destruindo a Amazônia, né? E nós temos que recuperar, reconstruir esse país. Agora temos que ter também abertura, abrir para todas as forças que queiram apoiar o Lula.
ainda que nós tivéssemos sido adversários no passado. Veja esse diálogo com o Alckmin. Ele foi um grande adversário nosso, mas nós hoje estamos conversando para que ele apoie o presidente Lula. Agora eu estou aqui com o Alessandro Tomati, presidente do PT de Ilha Solteira, e vai falar para a gente aqui como que ele faz para trazer um deputado federal e um secretário de um movimento muito importante aqui no estado de São Paulo, um Paulo Teixeira e o outro Simão Pedro. Como que uma cidade com o eleitorado de Ilha Solteira consegue trazer duas lideranças como essas aqui? Bom, boa noite a todos. Bom, Rodrigo, eu tenho uma relação com o Paulo Teixeira e o Simão de longa data, da luta, né? Sempre buscando políticas públicas coletivas que a gente precisa trabalhar no Brasil hoje, né? Infelizmente, nós temos um governo que não se preocupa com essas políticas e a gente... eu costumo dizer que eu sou muito mais amigo do Simão e do Paulo do que dirigente partidário ou um representante da nossa corrente, que dentro do PT existem várias correntes, né? Nós somos da Resistência Socialista. E o Paulo e o Simão vindo para Ilha Solteira é de extrema importância, por quê? Eu explico. Eu estou numa briga muito grande, denunciando vários descasos que estão ocorrendo em Ilha Solteira, com a falta de políticas, o aparelhamento do Executivo Municipal, a compra da Câmara Municipal, né? Então, assim, eu preciso de apoio, principalmente na questão jurídica dessas pessoas, porque eu acho que é uma linha de atuação que eu inicio aqui em Ilha Solteira, fazendo esse trabalho de denúncias, né? E vou continuar fazendo, eu já falei que não adianta, que eu vou continuar fazendo, e tenho o apoio incondicional, tanto do Simão Pedro, que é secretário estadual, quanto do Paulo Teixeira, que é o deputado federal. A gente tem um corpo jurídico muito grande e esse corpo jurídico, Paulo Teixeira e Simão, colocou à minha disposição, caso eu precisasse, como eu já precisei, de fazer uma intervenção para fazer a defesa dessa luta que o Tomate faz aqui em Ilha Solteira. E Tomati, como vai ser o discurso esse ano para reverter o voto do Bolsonaro? Pessoas que, porventura, já votaram no Lula antigamente, votaram no Bolsonaro em 2018 e agora, como vai ser esse discurso para reverter esse voto e para trazer outros votos para votar no presidente Lula esse ano? Bom, Rodrigo, eu acho que a gente precisa comparar governos, né? Não tem, eu acho que não existe essa máxima de você reverter votos. Eu acho que o supermercado está falando por si só. A bomba de combustível, ela está falando por si só. O povo mais carente, o povo mais pobre está passando necessidade, tem gente passando fome no Brasil. Nós temos 100 milhões de pessoas em estado de fome no Brasil, né? De situação alimentar precária. Então, assim, eu não vejo nenhum tipo de comparativo. Primeiro, que os governos do presidente Lula foram governos voltados para o povo, com crédito, com programas sociais, com a inserção de pessoas que jamais imaginariam estarem na faculdade, estão lá, se formaram, né, tiveram oportunidade, e é essa a palavra, é esse o verbo que a gente precisa trabalhar, oportunizar. E o presidente Lula fez isso, o Partido dos Trabalhadores fez isso, ao contrário desse fascista que se encontra no Planalto hoje. As políticas do Bolsonaro são políticas voltadas para os mais ricos, né? Eu dou um exemplo aqui muito simples, que é a precificação dos combustíveis, né? A dolarização do barril de petróleo. A Petrobras, quando a gente estava frente ao Planalto, tinha uma conotação social, né? Que o petróleo é nosso, né? Eu sei que essa frase é muito antiga, lá da década de 50, mas ela continua ainda, né? Muito ativa nos dias atuais, né? E a gente precisa trabalhar essa questão, o porquê que o combustível está caro, né? A gente fazia, eu me lembro, Rodrigo, naquela crise de 2008 dos bancos, o barril de petróleo chegou a US$ 146 e a gasolina permaneceu em 2,50. Hoje, com US$ 111, nós estamos pagando quase R$ 8 na bomba de combustível. Então, a gente precisa entender os itens da cesta básica, os valores, a quantidade de energia elétrica, a minha área. A energia elétrica subiu mais de 48%. Então, assim, não tem como comparar governos, né? O Bolsonaro, a máscara está caindo, né? É um governo corrupto que se debandou para o lado do centrão, que era
aquele discurso que ele fazia em 2018, que não iria se vender para o Centrão, foi o presidente que mais pagou emendas para o Centrão, para poder se reeleger, coisa que não vai acontecer, porque o povo brasileiro está sofrendo e o banco, o supermercado, a bomba de combustível vai falar mais alto.